você precisa ter mais tempo na tua vida? Às vezes as pessoas não se importam com isso. Mas tempo serve para duas coisas. Para você ter equilíbrio e ter resultados. Tem gente que tem muito resultado e não tem equilíbrio. E tem gente que tem muito equilíbrio e não tem resultados. Uma gestão de tempo realmente feita da forma correta ajuda a pessoa a ter essas duas coisas em conjunto. Ou seja, você viver em função daquilo que você quer de verdade e você prosperar na tua vida. Será que você está conseguindo isso ou será que você está só patinando? Por que as pessoas não têm tempo? Primeira coisa, as pessoas ouvem vozes. As vozes são aquelas coisas que quando você está concentrado numa tarefa e começa a pular na sua cabeça. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquele outro negócio. Essas vozes fazem você perder tempo e entrar na multitarefa. Essas vozes são basicamente tarefas que você tem a fazer num determinado dia, mas não mapeou numa ferramenta. Então você tem que ter uma ferramenta, seja um Outlook, seja um Nutriad, seja um caderno, seja lá o que for. Tem que ter. O segundo erro que faz com que as pessoas não tenham tempo é justamente porque nessa ânsia de ter as ferramentas, elas acabam tendo várias ferramentas. Então você tem a sua agenda no trabalho, a sua agenda pessoal, tem o seu smartphone. Você tem que ter uma única agenda para centralizar as suas tarefas. Se você conseguir escolher a sua ferramenta de produtividade, você vai eliminar as vozes da sua cabeça e vai evitar esses ladrões no seu tempo no dia a dia. A diferença entre importante e urgente é fundamental para você usar melhor o seu tempo. As pessoas confundem isso, falam que o importante é igual ao urgente, não é. O que acontece? O importante são atividades que, primeiro, tem tempo para acontecer, você pode esperar um dia, uma semana, são atividades que trazem resultados, são atividades que você curte fazer, são atividades que te dão prazer na execução. Tem sempre resultado atrelado. Já urgente não. Urgente tem correria, tem pressão, estresse, não tem tempo para executar, tem que fazer nesse momento. Então são coisas completamente distintas do importante. Quando você aprende o que é importante e o que é urgente, consegue mapear essas duas coisas e entender as suas urgências, você começa a ter mais tempo. Faça um resumo das suas urgências da semana, faça uma análise do que aconteceu e veja, com certeza você vai ter uma solução para evitar que elas aconteçam novamente. Não todas, mas a grande maioria delas. Priorizar parece simples, mas poucas pessoas sabem fazer isso com maestria. A pessoa que sabe priorizar bem o seu dia consegue ter mais resultados no final. Como fazer isso então? Priorizar dá uma ordem sequencial e numérica no que você tem que fazer no seu dia. E seguir essa ordem de forma sequencial, não multitarefa. Uma coisa por vez. Agora, o que colocar no top dessas prioridades do meu dia? Pergunte para você. Por exemplo, se você for um empreendedor e está buscando hoje mais faturamento na sua empresa, então talvez hoje seja o dia de focar em prioridades de faturamento. Coloque as primeiras com essa visão, com esse foco. Gerencie as suas demandas para atender isso e as outras vão se encaixar ao longo do dia. Se você estiver na empresa, vai focar num projeto, no atendimento a alguém, coloca essas como as primeiras prioridades do dia. É você colocar o resultado em primeiro lugar para depois você estar atendendo as suas demandas operacionais. Você define uma coisa por vez, tem que ser priorizado. Nenhum ser humano é multitarefa. Mulher, geração Y, ninguém é multitarefa. Nós somos feitos para fazermos uma atividade por vez. Agora, as pessoas tentam multitarefar e com isso elas perdem algo em torno de 10 a 30% do seu dia. Isso se você, por exemplo, colocar em horas, se você tiver um dia de 10 horas, você vai estar trabalhando 2, 3, às vezes até mais horas, porque você tenta fazer várias coisas simultâneas. A estratégia é uma coisa por vez. Está fazendo a tarefa A, surgiu a tarefa B, o que você faz? Escreve a tarefa e pensa, isso realmente é imediato de ser feito nesse momento? É urgente de fato? Se for, você começa essa tarefa nova, assim que terminar, não faça nada enquanto não terminar, você retorna para a tarefa anterior e aí termina a anterior. Quando terminar a tarefa anterior, ou seja, o bloco que você estava executando, aí você pode ver o e-mail, dar uma olhada na rede social, mas antes disso não. Isso se chama sequenciamento de tarefas e não pular de galho em galho e perder tempo na sua vida, no seu dia. Se você for uma pessoa high-tech, está abolindo o papel da sua vida, está querendo transformar a sua produtividade totalmente digital, quais são as dicas? Primeiro, crie um ambiente de sincronismo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem um Outlook na sua empresa, você tem um smartphone e você tem a sua casa. Você tem que ter uma ferramenta que permita sincronizar tudo isso. Pode ser alguma ferramenta na nuvem, por exemplo, como o Google. Tem o Google Apps que pode fazer isso por você. Tem o Nutriad que permite também você sincronizar o teu Outlook, que está na nuvem, que está no teu desktop, no teu iPad. Acha uma ferramenta que sincronize. Para sincronizar o quê? Duas coisas fundamentais. As suas reuniões e principalmente as suas tarefas. Então você pode chegar em casa, por exemplo, planejar a tua semana em casa, nas suas tarefas, um software na nuvem, chega na empresa, já tem todas as suas tarefas, o que você tem para fazer. Se você tentar usar a tecnologia de forma distribuída, ou seja, com o celular, com o Outlook, com o iPad, e essas coisas não se conectem, você vai planejar errado, você vai planejar mal e você não vai conseguir gerenciar o seu tempo. Vai se perder, não vai conseguir concluir o seu dia. Centralize as tarefas numa única demanda. Você não tem duas vidas, é uma vida só. E a solução tem que ser integrada e tem que ser única.
grandes ladrões de tempo também no seu dia é o e-mail. Se a gente não usar bem o nosso e-mail, a gente vai ter realmente um grande consumo de tempo desnecessário. Algumas dicas para você. Primeiro, não fica conectado no e-mail a todo momento. Você não trabalha por e-mail, você trabalha por tarefas. As pessoas que trabalham por e-mail ficam toda hora multitarefando. Você chega a perder 12 pontos no seu QI, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Londres, com esse hábito de ficar toda hora constante no e-mail. Então estipule horários, uns 4, 5, 6 horários por dia, dependendo da sua área de trabalho. Já é mais funcional. Transforme os seus e-mails em tarefas ou em reuniões para você executar. Isso faz a diferença no seu dia. Uma boa forma de usar seu e-mail também é você ter a consciência de que você tem uma caixa de entrada e não uma caixa de ficada. Os seus e-mails não são para ficar lá dentro. Eles são para entrar e para você dar alguma ação para esses e-mails. Então também não fica naquela ânsia de ter um inbox zero, como muita gente fala, porque isso também às vezes se torna um neurótico. Tenha poucos e-mails. Eu sempre tenho falado para você ver o branco da sua ferramenta de e-mail. Atrás do Outlook, dos e-mails ele é branco, atrás do Notes ele é branco, atrás do Gmail você tem um branco. A sua meta é sair do escritório vendo o branco dos seus e-mails. Como você faz isso? 4 alternativas. Viu o e-mail? Joga ele pro lixo se não servir para nada. Serve para alguma coisa? 3 formas. Ou vai para uma pasta armazenada que é uma informação, ou você responde e já apaga o e-mail, e aí obviamente ele não fica na caixa de entrada, ou você simplesmente transforma ele numa ação, seja numa tarefa, seja num compromisso. Redes sociais. Muita gente hoje tem essa questão, usa ou não usa, empresa proíbe, não proíbe. Eu sou a favor de redes sociais. Sou a favor, inclusive, de usá-las no trabalho. Mas de que forma? Controlada, disciplinada, com sabedoria. Não é para exagerar, não é para perder teu foco, tua atenção dentro do seu trabalho. Então, como você faz isso? Primeiro, cancela os avisos de e-mail de redes sociais. Vai no teu Facebook, vai no teu Orkut, cancela aqueles avisos. Os olhos não veem, o coração não sente. Você vai direto só quando você quer. E não a rede social te chama para ir para ela. Então é diferente. Você comanda a rede, não é a rede que te comanda. Segundo ponto, usa um agregador. Hoje você tem ferramentas como, por exemplo, o TweetDeck, que é um softwarezinho que você instala no seu computador e você pode cadastrar várias redes simultâneas. Se atualiza num único lugar, ele espirra em todas as suas redes. Mais rápido, mais prático, você ganha tempo com isso. Outra coisa, utiliza uma outra forma também para ler o que os seus amigos estão falando. Não precisa ler tudo, não precisa saber tudo o que aconteceu com eles. Nos horários que você for ler, você atenha com aquilo, não precisa também ficar procurando muita coisa, senão você realmente vai perder tempo à toa. A internet é um ladrão sorrateiro de tempo. Cuidado com ela. Redes sociais. Muita gente hoje tem essa questão, usa ou não usa, empresa proíbe, não proíbe. Eu sou a favor de redes sociais. Sou a favor, inclusive, de usá-las no trabalho. Mas de que forma? Controlada, disciplinada, com sabedoria. Não é para exagerar, não é para perder teu foco, tua atenção dentro do seu trabalho. Então, como você faz isso? Primeiro, cancela os avisos de e-mail de redes sociais. Vai no teu Facebook, vai no teu Orkut, cancela aqueles avisos. Os olhos não veem, o coração não sente. Você vai direto só quando você quer. E não a rede social te chama para ir para ela. Então é diferente. Você comanda a rede, não é a rede que te comanda. Segundo ponto, usa um agregador. Hoje você tem ferramentas como, por exemplo, o TweetDeck, que é um softwarezinho que você instala no seu computador e você pode cadastrar várias redes simultâneas. Se atualiza num único lugar, ele espirra em todas as suas redes. Mais rápido, mais prático, você ganha tempo com isso. Outra coisa, utiliza uma outra forma também para ler o que os seus amigos estão falando. Não precisa ler tudo, não precisa saber tudo o que aconteceu com eles. Nos horários que você for ler, você atenha com aquilo, não precisa também ficar procurando muita coisa, senão você realmente vai perder tempo à toa. A internet é um ladrão sorrateiro de tempo. Cuidado com ela. Se você é uma pessoa que usa papel para tentar gerenciar o seu tempo, é óbvio que você pode ser produtivo, se você adotar alguns bons padrões. Primeiro, vamos supor que você use o seu caderno, que é um padrão para as anotações. Use as anotações sim no caderno, mas faz o seguinte, coloca a data que você está fazendo a anotação no topo do caderno e usa um dia, uma folha por dia, ou até faz no meio uma folha para 2 dias, senão você vai ter confusão. Quando você coloca as datas e separa, você tem uma organização visual e mental das suas informações. Se você usa a sua agenda de papel, a dica é a seguinte, pega a agenda, você tem lá o dia 10, por exemplo, e tem o horário, 8, 9, 10, 11 horas da manhã. Do lado esquerdo você tem os horários, então divide essa sua agenda no meio. Do lado esquerdo coloque as reuniões mesmo, que você já está acostumado a fazer. Do lado direito, coloque as tarefas que você tem que fazer naquele dia. Tarefas são qualquer atividade que tem que ser feita no dia 10, por exemplo. Coloque a duração de tempo e aí você vai conseguir ter uma visão geral de quantas horas você tem com reunião e quantas horas você tem com tarefas. E aí você vai poder dizer, será que o meu dia é viável ou será que eu estou cheio de coisa que eu não vou conseguir cumprir? Como a gente reduz as nossas reuniões? Primeiro, aprender a dizer não. Será que você realmente precisa participar de todas as reuniões ou será que é o seu ego que precisa participar dessas reuniões? Então já pode cancelar boa parte de reuniões cortando o seu ego delas. Segundo, será que você realmente pode já sugerir um resultado para a reunião?
Muitas vezes você é convocado para a reunião, já sabe o que vai falar, já sabe o que vai acontecer, por que não mandar por e-mail e evitar a presença ou já agilizar a resolução? Que tal às vezes evitar uma reunião, um cafezinho, um bate-papo, às vezes no corredor da empresa, às vezes uma reunião de pé, são outras formas da gente tentar reduzir o volume de reuniões dentro da empresa. Tem N alternativas, busque a sua, de acordo com o seu contexto de trabalho. O que não pode é ficar perdendo muito tempo e não ter tempo para trabalhar nem para viver.